Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruídes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós e recomendai-nos. São José, nosso Pai protetor, Rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então a gente lidou com cura interior faz tempo, e eu escrevi um livro, quando vai ser publicado só Deus sabe. E, então, na perspectiva do quê? Quando um dia nós fomos conversar com a Luzia Santiago para publicar a autobiografia do Padre Gilberto junto com os escritos dele, que é esse livro que vocês veem por aí, que alguns já têm, né? A Luzia, e nós falamos do carisma, a Luzia falou: por que vocês não escrevem um livro sobre o louvor e a cura, etc., né? Lembrar que lá antigamente um livro protestante que era o Louvor Liberta, não sei se vocês lembram desse livro, muito antigo, né? E aí eu, com aquilo que a gente lida, eu escrevi este livro. O que eu vou passar para vocês é alguma coisa que contém nesses princípios. Então, como que a gente vai fazer hoje aqui? Primeiro, um itinerário de cura interior para a liberdade. O que acontece muito de problema hoje é o quê? A pessoa quer ser curada interiormente, mas continuar com estruturas egoístas em si. Não vai ter a cura. Deus não dá a cura para você continuar no pecado, tá? Nós somos curados interiormente para sermos livres. Vamos dizer, comparando, você pede a cura da tua diabetes, mas você fala assim para Deus: eu quero ser curado da minha diabetes, mas eu vou me esbanjar no açúcar até dizer chega. Não dá, né, gente? Não dá. A mesma coisa é com relação à cura interior. Nós somos curados para sermos livres em Deus. Esse é o objetivo da nossa cura. São João, no capítulo 14, versículo 23, vai dizer: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o objetivo maior é que Deus vá habitando cada vez mais no nosso coração. Imagine tua vida como um corredor comprido, enorme, com várias e várias portas. O que acontece? Nós abrimos certas portas para Deus, mas certas a gente não consegue ou não quer abrir. Então nós somos chamados a abrir todas as portas para Deus. E a cura interior é para isso, porque às vezes nós temos medo de abrir certas áreas para Deus na nossa vida, na nossa história. Por isso, primeiro ponto, a oração cristã, a oração de cura interior deve ser uma oração cristã. Não dá para enfiar reiki no meio, não dá para enfiar yoga no meio, não dá para enfiar meditação transcendental no meio, não dá para enfiar técnicas que não são cristãs.
Então a oração de cura interior não é psicologismo. Quer ir para psicólogo, quer ir fazer, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, hoje está tendo um atendimento das psicólogas para o seminarista, ótimo, maravilhoso. Mas não vamos misturar a estação. Oração de cura interior, em primeiro lugar, é oração, é um relacionamento seu com Deus. Segundo ponto, é uma oração cristã. Então, na oração de cura interior, nós estamos nos relacionando com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E é isso que nós vamos falar aqui agora. A oração é dirigida ao Pai como origem da Trindade, e o Pai como fonte de amor que nos vem toda a graça e nos faz verdadeiramente humanos. Essa cura é realizada através do Filho, o mediador junto do Pai, conforme está em 1 Timóteo 2,5. Então tudo se refere ao Pai, dele vem nossa vida, a ele voltamos, e dele vem o processo da nossa realização interior. Essa oração de cura interior é uma realizada no Espírito Santo, porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Gálatas 4,6. Então é Deus quem nos cura. Quanto mais humanos formos e buscarmos mais conhecer a nossa humanidade e apresentar nossa humanidade para Deus, mais o Espírito age, mais próximo de Jesus ficamos, mais chamamos a Deus de Pai. Então a oração de cura interior é para quê? Para nos aproximar cada vez mais de Deus, tá? Seja intercedendo pela nossa cura interior, ou conduzindo uma oração que faz nos abrir o coração para a infinita misericórdia de Deus que nos cura. Esse é o processo que entra também. Se é uma oração cristã, é uma oração que é feita na comunhão dos santos. Por isso, essa oração de cura interior, nós vamos clamar a presença de Maria Santíssima, os anjos e os santos. Vamos lembrar que nós temos ferida interior, todos temos. Os santos não tiveram? Claro que tiveram. Então nós também queremos que Ele nos ajudem a nos abrir. Primeiro, Deus quer que a gente seja curado? Sim. Onde que está o problema então? Na nossa falta de abertura. Por isso que a gente precisa do irmão junto da gente para nos ajudar, para que a nossa abertura seja boa. E os anjos, os santos, Nossa Senhora nos ajuda na nossa abertura para que sejamos curados interiormente. Há passos na cura interior. Primeiro passo, um passo de autoconhecimento. Se vós permaneceres na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando vamos ao médico, precisamos descrever nossos sintomas ao médico, e a gente expõe para o médico. Se Deus sabe tudo o que precisamos, por que Jesus mandou pedir e receberei, buscar? Porque é assim que a gente cresce. Da mesma forma, Deus sabe as nossas feridas interiores? Sabe, mas Ele quer que nós apresentemos a Ele, para que nós possamos crescer como pessoas. Deu para entender, gente? Tá? Então não é algo que, se eu não apresentar, Deus não cura, mas Ele quer que apresentemos. Ele quer que a gente aprenda a expor, a colocar. Isso no Evangelho está cheio, né? O Padre Léo até fazia piadinha com isso, mas é uma coisa que é séria. Vem um cego, vem um aleijado. O que Jesus faz? O que queres que eu faça? Não parece uma ironia? Não está vendo?
Sim, mas como foi aqui? Por que a gente pergunta? A pessoa está na ordem terceira. Por que tivemos que perguntar para elas duas se elas queriam? Porque tem que expor para Deus o próprio interior. É assim que funciona. Sabe por quê? Deus está lidando com pessoas livres. Por isso a gente coloca aqui: não tratemos a Deus como mágico, porque Ele não é. Tira da sua cabeça essa dimensão que Deus é mágico. Em cura interior, você precisa colocar para Deus o que te dói. Precisa, tá? O único caso que não precisa é quando a pessoa está totalmente possuída pelo demônio. Aí ela não se governa mais a si mesma, ela se perde. Aí precisa de uma intervenção de um exorcista para isso acontecer. Então é 0,01% das pessoas. A maioria deve colocar para Deus aquilo que dói, tá? Para que não somente sejamos curados, mas também possamos nos tornar instrumento de cura para os outros. Deus quer que a gente conheça as nossas feridas, para que a gente possa ajudar os outros. Por isso o refrão aqui vai ser: Deus não quer pessoas egoístas, tá? Mestra da vida interior, Santa Teresa de Jesus diz: considero maior graça de Deus um dia de humilde autoconhecimento, mesmo à custa de muitos sofrimentos e aflições, do que muitos dias de oração. Olha que Santa Teresa diz: eu prefiro um dia de autoconhecimento, mesmo se for à custa de muito sofrimento, do que passar os dias batendo no teto dentro de uma capela. Porque quando a gente se autoconhece, a gente conhece quem? A imagem e semelhança que somos de Deus. E quando você se conhece, você vai ter o que fazer pelos outros. Agora, se ficar numa oração só buscando consolação, só buscando leitinho, 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 você não cresce. E Deus quer que você cresça para ajudar os outros. Deu para entender, gente? O que eu estou fazendo aqui? São disposições para que você seja curado interiormente. Disposições interiores, tá? Não ter uma mentalidade egoísta, saber que Deus quer tua cura, apresentar para Deus a tua ferida, para Deus. Não precisa falar para os outros tua ferida, é para Deus, tá? Se for preciso falar para o padre em confissão, essa é outra coisa. Mas o importante é na tua oração você colocar para Deus. E ter essa intenção fundamental: eu quero ajudar as pessoas, tá? Precisamos valorizar que somos criados à imagem e semelhança de Deus e assumir a própria verdade. Saber que a criança que fomos não desapareceu. Ela está viva em nós, dentro de nós. E é essa criança que precisamos conhecer, aceitar e amar. Às vezes nós caímos numa tentação de quê? Raiva. Eu tenho um ódio dentro de mim imenso. Eu odeio as pessoas, eu odeio porque me machucaram lá atrás, e eu odeio as pessoas, odeio. Outra pessoa pode falar a mesma coisa, só que o teu ódio é teu. Não dá para comparar com o ódio de outra pessoa. Você odeia como você, desculpa falar dessa forma, como você aprendeu a odiar. O teu ódio é da criança que foi machucada. Então cada um ama do seu jeito, mas também cada um odeia do seu jeito. Cada um tem falta de perdão com alguém do seu próprio modo de ter falta de perdão. Então não adianta olhar o sentimento só, senão você fica olhando para ele, olhando para você, e fica naquele negócio e não sai. Quem é que odeia? Por que odeia? Por que essa ferida surgiu? É assim que funciona. Então olha para a criança interior que foi machucada. Isso é psicologia, mas é perfeitamente adaptável a uma oração de cura interior. Ficou claro, gente? Porque muita gente quer se livrar do sofrimento.
se livrar do sentimento. São Francisco de Sales, a mesa está lá até hoje exposta, ele arranhava a mesa por baixo de tanto raiva que ele tinha interiormente. E ele foi aprendendo a lidar com isso. Em cura, presta atenção no que eu vou falar. Pode ser que Deus não tire o espinho, como está em 2 Coríntios 12, mas Ele ensine você a lidar com o espinho, como um paralítico. Pode ser que Deus não tire a paralisia da pessoa, mas ensine ela a lidar com a própria paralisia. Pode ser que Deus não tire aquilo que te dói, mas vai ensinar você a lidar com aquilo. Deu para entender? Tá? Aí vem a pergunta: mas isso é cura? É. Isso é cura, sim. Tá? E às vezes nós precisamos de espinhos para sermos mais humildes. Porque às vezes se a gente fosse curado de tudo, a gente seria um fosso de orgulho. Então deixa ao Deus alguns espinhos para a gente aprender. Mas isso não quer dizer que o ser humano não vai ser feliz. Certo? Primeiro passo, autoconhecimento. Então, para ser curado precisa se conhecer. Segundo passo, apresentar as feridas para Deus. Nisto conhecemos o amor de Deus. 1 João 3,16. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Nesse segundo passo, temos que aceitar, em primeiro lugar, que Deus nos ama incondicionalmente. Isso é uma primeira coisa. O inimigo sempre quer colocar dúvida no nosso coração com relação ao amor de Deus. Então, primeiro ponto, Deus nos ama, tá? Em segundo lugar, dentro desse processo aqui de apresentar as feridas, se Ele me ama, eu, em segundo lugar, assumindo uma posição de arrependimento que reconhece a culpa e saber que Deus nos dá a graça do perdão e do recomeço. Se Ele ama, Ele sempre vai estar de braços abertos para a gente recomeçar. O perdão é algo fundamental dentro da cura interior, porque muitos processos interiores nossos começam porque a gente não perdoa, tá? Porque a gente não perdoa. Aí no meio do parágrafo, renunciamos a toda hipocrisia, máscara que colocamos, nos apresentando como santos perante Deus e fingimos que está tudo bem. O hipócrita vive uma vida mentirosa, mente para si mesmo e crer e ser verdade a máscara que usa. Quando você está doente, um resfriado, uma gripe, um câncer, apesar que tem gente que também tem problema com isso, de falar para os outros, mas é muito mais fácil falar. Agora, hoje a gente vai pedir a cura interior na área da obediência, mas na próximo encontro, no dia 15, nós vamos falar de cura interior na área da castidade. Você vai chegar para os outros e vai falar tuas feridas interior na área da castidade? A pessoa vai se expor perante os outros? Vai falar, minhas fantasias, minha queda, que ninguém vai fazer isso, né? Certo? Você falar que você está com gripe, que você está com dor de estômago, que você está com intestino ruim, que você está com dor na perna, que você está com artrite, artrose e outras oses, é fácil, não é? Agora você falar da tua ferida interior para os outros, agora vem, não precisa falar mesmo. Agora, presta atenção, com Deus, não.
com Deus, no teu interior, você tem que escancarar. Qual que é o nosso problema na oração? A gente chega para Deus e quer dar uma de santinho perante Deus, botar uma máscara. Eu sou tão santo, como o fariseu lá, te louvo porque eu dou o dízimo, te louvo porque eu faço bem, te louvo. Não, gente, a gente deve em Deus assumir as nossas próprias feridas. É assim que funciona. Deu para entender? Tá? Por isso, um dos adversários mais poderosos do louvor é a hipocrisia. Por quê? Porque a gente tem que se apresentar como é perante Deus, e não com fingimento, né? Um exemplo da Escritura: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Será que Jesus está falando para os fariseus aqui? Será que ele está falando que pecar é bom? Não. O que ele está falando? Meretriz e publicano é pecador público. Eles não têm nada para esconder perante Deus. Eles não têm nada para esconder. Portanto, cada um deles pode perante Deus falar: perante os homens, todo mundo sabe que eu não presto, por isso eu apresento tranquilamente minhas feridas perante vós. Tá? Tem uma santa na igreja chamada Santa Maria Egipciaca. Ela era uma prostituta no Egito e ela queria ir para a Terra Santa. Como que ela pagou a passagem? Vendendo o corpo para os marinheiros para poder pegar o navio para ir para a Terra Santa. Ela era pecadora. Quando chegou no Santo Sepulcro, ela queria entrar dentro da igreja, parecia que tinha um vidro que não permitia ela entrar. Nesse momento ela caiu em si de tal maneira que ela se converteu e virou uma penitente. Então nós precisamos ser muito, muito transparentes perante Deus. É o que o Padre Gilberto sempre falava, que uma das características de salvista é ser transparente. Então, nesse processo de cura interior, eu não posso fingir perante Deus. Agora, gente, presta atenção no que eu estou falando. Não é se chegar para o servo e falar a tua vida para ele. É para Deus, tá? Na confissão, também você não precisa ficar descrevendo em mínimos detalhes teu pecado para Deus. Mas, para Deus, na tua oração, tua ferida tem que ser clara. Tua ferida tem que ser transparente, tá? Mas atenção, apresentamos nossas feridas para Deus, e nessa autenticidade também devemos fazê-lo com todo respeito e obediência. Afinal de contas, estamos falando com Sua Majestade. Também não devemos nunca ficar expondo nossa consciência, nosso fórum interno para qualquer pessoa. Apresente sua dor no íntimo de sua alma, entre você e Deus. Se for preciso alguma ajuda, procure um sacerdote, um servo de oração que mantenha sigilo e respeito ao teu interior. Como dissemos, cura interior não existe no coração egoísta. Na medida que apresentamos nossas feridas, são causadas por relacionamento. Por isso, na medida em que apresento minhas feridas, também a outra pessoa que perdoa, ela também é curada interiormente. Nessa autenticidade, diante de Sua Majestade, por quê? Quando eu falo para apresentar tudo para Deus, Teresa falava isso. Seja aberto. Mas, gente, é Sua Majestade que nós estamos falando. Esse negócio de tratar Deus como qualquer pessoa, Ele é o chefão, Ele é o grandão, Não.
Não. Você vai ter toda intimidade com Deus, mas com todo o respeito possível. Você vai ser franco com Ele. Jesus elogiou Natanael. Natanael falou o quê? Pode vir alguma coisa da Galileia, alguma coisa boa de Nazaré? Mas com todo o respeito. Deu para entender? Porque às vezes tem pessoas que começam a tratar Deus como se fosse qualquer um. Autoconhecimento. Nessa transparência apresentamos para Deus. E o terceiro passo, união com Deus. O objetivo maior da cura interior é que sejamos livres. E para ser exato, não existe pessoa curada fora de Deus. Às vezes a gente inveja os pecadores, não é? Porque parece que os pecadores é que são livres. Aqueles que jogam a vida no pecado. Aceitemos, gente. Não existe felicidade fora de Deus. Não existe. Não existe pessoa que é feliz fora de Deus. Para você ser feliz, você tem que ser feliz em Deus. Tornar então, qual é o objetivo final da cura interior? Nós nos unirmos a Deus. E aí, cruza com o nosso carisma. Se o objetivo maior da cura, a física também, mas a cura interior é unir com Deus, aí essa cura tem que ser através e ter por objetivo final o louvor que nos aproxima de Deus. No prefácio 4 do Missal Romano, vai dizer assim: ainda que nossos louvores não sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois. O louvor nada acrescenta a Deus, nada, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, o louvor, ele pode ser cura na nossa vida? Pode. Porque se eu tenho por objetivo que a minha cura, eu estar bem, me aproxima de Deus, para eu ajudar os outros, essa cura, ela pode e deve ser feita numa perspectiva de louvor, de se aproximar de Deus, de estar próximo dele. Ninguém pode ser curado interiormente com uma intenção: ó Deus, eu vou te usar, a hora que eu estiver bem, tchau, não quero mais estar próximo de Deus. Não vai ser curado nunca. Não vai ser curado. É a mesma coisa a mãe dar dinheiro para o filho para usar droga. Você pode fazer isso? Não. Deus vai fazer isso conosco, gente. Ele vai dar saúde interior para você se enxafurdar mais no pecado ainda? É óbvio que não. Então vamos lá, gente, sem perder o fio da meada. É um autoconhecimento. Nesse autoconhecimento eu vou conhecendo minha criança interior. Essa criança é das crianças do reino de Deus, lembram? Criança é autêntica, criança se aproxima. Então eu vou, na confiança filial, apresentar minhas feridas para Deus, sabendo que essa cura vai me aproximar mais e mais de Deus. E isso é louvor. Ficou claro esse itinerário? Tá? Número 4, aí, o louvor de Deus. O louvor de Deus é o ápice da nossa vida, aqui na terra, e também da cura interior. É o cume.
tá? Mas como viver e exercitar o louvor de Deus? Quando falamos de louvor de Deus, não é muito difícil imaginar o seu exercício, pois seja na Santa Missa, num grupo de oração, no momento de adoração, quando cantamos e exaltamos o Senhor nosso Deus, a semelhança do salmista, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Fica claro que louvar, o que é louvar a Deus? Tomemos como exemplo então os salmos. Louvai o Senhor nos altos céus, etc. Mas como já falamos várias vezes, o louvor de Deus é maior do que isso. O final é exatamente que cada pensamento, cada palavra e cada ato seja para a glória de Deus. No dizer de São Paulo, a fim de sermos para o louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Pois, está aí um pouquinho antes da tabela isso. Pois cada pensamento, palavra e ato deve ter como base a graça de Deus. O seu amor em cada um de nós, que transforma as nossas decisões em decisões amorosas e, consequentemente, vão manifestar-se em obras que louvam o Senhor nosso Deus. Vamos lembrar de pessoas que foram curadas interiormente na Bíblia. A samaritana, uma mulher, tem maridos, foi infiel, e o Senhor vai conduzindo, de tal modo que no fim, essa mulher quer ir e dar testemunho para a sua cidade. Outra perspectiva, os gadarenos, quando é livre, ele quer de qualquer modo seguir Jesus. Jesus falou que vai testemunhar o que Deus fez para você. Quem é curado interiormente se aproxima de Deus, e o que começa a fazer? A tua vida começa a louvar a Deus. Por quê? Há pessoas que são prisioneiras quando tem falta de perdão. Aonde ela vai no banheiro, leva a pessoa junto. Ela está na cama, a pessoa está junto com ela. Ela está comprando comida na feira, a pessoa está junto. Ela fica 24 horas pensando naquela maldita pessoa que fez aquilo comigo, porque aquela pessoa fez isso, porque fica o tempo inteiro levando junto. Não é assim? Quando a pessoa trabalha interiormente, ela se livra. Como que ela vai pensar naquele que agrediu? Ela vai pensar com misericórdia. Ela vai ser intercessora daquele ou daquela que a machucou. O pensamento passa de pecaminoso para pensamento de louvor. Por quê? Ela está louvando a Deus? Não, mas o pensamento dela está. Por quê? Porque é um pensamento que agrada ao Senhor. Está me entendendo, gente? Ficou claro? Tanto que o argumento que eu uso aqui é o seguinte: estrelas louvem a Senhor, anjos louvem. Primeiro já estão no céu, por que tem que continuar louvando? Como que estrela vai louvar o Senhor? No Cântico de Daniel 3, bicho, aranha, escorpião, tudo louva a Deus, porque tudo se refere a Deus. Quando você é livre, o teu pensamento louva a Deus. Quem assistiu o filme Baquita, o que ela fala ali, depois de tanto sofrimento, ela não tinha o direito, como escrava que foi, de odiar todo mundo. Quando ela vai falar para o bispo, que ela fala: eu gostaria de beijar a mão de quem me maltratou, porque os maltratos deles me levaram a conhecer Jesus. Ela perdoou. Ela é uma mulher extremamente curada interiormente. Então, quando vocês assistirem um filme de cura interior, assistam Baquita, Santa Josefina Baquita. É um exemplo claro de como Deus trabalha. E a visão de amor que ela tem, ela foi instrumento de cura na menina que ela cuidou. Tá?
Por isso, experimentamos o amor de Deus pela celebração da liturgia. Essa experiência vem aos nossos sentidos, transforma o nosso interior, brotam desse interior transformado decisões que se manifestam em palavras e atos, e tudo isso louva e glorifica a Deus. Aquela palavra de Jesus: você tem alguma coisa no coração, como você pode oferecer plenamente a Deus? Mas deixa eu dar uma palavra tranquila no seu coração. No grego, no original, se você trabalha interiormente isso, você pode oferecer para Deus algo que o agrada. Tá bom? Então, trabalhemos interiormente o nosso coração, nossas feridas, para que cada vez mais as nossas ações, as nossas palavras verdadeiramente louvem a Deus. No finalzinho aí desse item, por isso, concluindo essa parte, devemos ter em mente que somos curados interiormente para viver o louvor de Deus. E assim é necessário, primeiro, os itens aí: buscar a Deus de todo o coração na leitura da palavra de Deus, na liturgia, na oração, no amor ao próximo, e etc. Gente, você tem ferida interior, tem pessoa que a gente vai rezar até o fim da vida por essa ferida, até o fim da vida. Mas fazer o que? A vida é assim, vamos ter que carregar a coisa, mas você não vai estar desamparado. Então, você rezando, perdoando, trabalhando, Deus vai te conceder coisas interiores para você sobreviver e viver, tá? Outra intenção no teu coração: querer estar unido a Deus. Se você quer ser curado interiormente, você tem que querer estar unido a Deus. Se não tiver isso, vai ser muito difícil, tá? Querer abrir-se à luz para autoconhecer-se. Tem gente que fala assim: mas eu não quero, eu odeio a mim mesmo, e eu não vou enfiar a mão, eu odeio essa criança. Olha, quando fala da minha infância, eu tenho um ódio de mim, tá? Tem gente que fala assim. O que fazer? Vá nos pontos positivos da tua vida. Alguma coisa boa teve. Eu odeio minha mãe porque ela tentou 28 vezes me abortar. Muito bem, mas se ela te deu a vida, foi porque ela não conseguiu. E se ela não conseguiu, alguma coisa boa teve. Certo? Então, não consegue enfiar a mão na ferida? Vá para os pontos positivos. Começa a tua criança interior, lembra das coisas boas que você tinha na tua menina, no teu menino, tá? Esse é o começo. Querer estar na companhia sempre de Deus, querer agradá-lo, amá-lo com todo o coração, querer ser tocado pela presença de Deus, enfim, querer agir como Jesus agiu, falar como ele falou e pensar como ele pensou, como a música do Padre Zezinho. Esse não é uma música só, é um desejo que tem que estar no coração de cada cristão. Nós estarmos perfeitamente unidos a Deus, tá? Hoje nós na oração, a primeira parte, na adoração à tarde, vão ser os aspirantes que vão conduzir, e eu lá por umas 3:30 eu vou entrar e vou conduzir a oração. A primeira parte, então, avisando já, é louvor, é agradecimento, é entrega para Deus. Mas gente, não fica preso no fora, não fica preso, como aquele menino fala bonito, o Ramon fala tão bonito, e fica, gente, trabalha interiormente, lembra da tua criança. O teu louvor tem que ser pessoal, louva a Deus pela tua vida, então você tem que lembrar e colocar para Deus, tá? Então esse processo de autoconhecimento, para depois trabalhar interiormente.
nós vamos trabalhar a obediência, tá? Então, outra coisa também, como uma metralhadora giratória, ficar tirando para tudo quanto é lado, também não vai dar, tá? Nós temos ferida na obediência, vocês podem não imaginar, mas temos muita ferida com a obediência, muita, tá? Um primeiro autoconhecimento nesse ponto. Reconheço meus pecados e minha fragilidade na cura interior. Um segundo momento, nós vamos trabalhar o Espírito Santo. E no terceiro, aí trabalhar afincamente essa união com Deus. Então lá no item 6.1, vamos pegar essa prática e jogar para cá. O profeta Samuel diz: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. O atender aí é a obediência. O ser humano busca estar unido a Deus, pois é em Deus a fonte da própria vida. Por isso sacrifícios são usados para nos aproximar de Deus. Obedecer é ouvir a palavra e realizar na vida. Tanto que em hebraico não tem a palavra obediência, mas tem shema kol. Shema kol é ouvir a voz e realizar. Obeaudire, aprender a ouvir. Então aprender a ouvir quem? As autoridades, mas nela aprendi a ouvir a Deus. Ouço a palavra de Deus, permito que essa palavra modifique o meu interior e transforme aí as minhas ações. Por isso, queremos pedir a Deus a graça de verdadeiramente obedecer. Num primeiro momento, como num médico. Quando você chega no médico, você começa a falar os teus sintomas, sim? Na cura interior é a mesma coisa. Meu autoconhecimento é fundamental. Duas dimensões aí na arte da obediência. Primeira, o adolescente rebelde. Aquela pessoa que é desobediente em tudo. E que ela contesta a autoridade o tempo inteiro. Segunda posição na obediência. Aquela que obedece tudo, mas é uma vaca de presépio. Ela fala sim para tudo, mas nem sabe porque está obedecendo. Os dois são ruins, viu? Maria Santíssima foi uma pessoa obediente? Sim. Só que quando o anjo fala com ela, você vai conceber o que ela fala. Como vai ser isso se eu não conheço o homem? O sim dela foi um sim consciente. A nossa obediência tem que ser consciente, tá? Por isso, aí num autoconhecimento, quando você vai ver as tuas feridas na obediência, como era a sua criança a obedecer? Como foi teu relacionamento com pai e mãe? Não é para se condenar. Em primeiro lugar, o que de bom teu pai e tua mãe te deu? Algo bom deu, senão você não estaria aqui. Muitas pessoas se matam na droga ou na violência, é porque não conseguiram vencer as feridas da obediência. Não é? Então, primeiro ponto, tenho procurado aprender a obedecer? Minha obediência é aparente ou só para me livrar do superior? Tem gente que obedece só para se livrar dos outros. Ou por outro lado, a obediência automática, vaca de presépio. Tenho sido um cristão que quer ouvir a voz de Deus na voz do superior? Como superior, eu sou indolente, permito tudo? Porque como a gente obedece, é como a gente manda, viu? As nossas feridas na obediência de filho vai ser nossas feridas no mando como pai e mãe. Aí é assim que funciona. Quem sabe obedecer, sabe mandar. Quem não sabe obedecer, não vai saber mandar. Tá?
É assim que funciona. Por outro lado, como superior, sou policialesco, desvalorizo os outros. E aí vem doenças na nossa obediência. A primeira é sempre a idolatria. Vocês vão ver que a idolatria está em todas. Está em todas, né? Rebeldia, desobediência, submissão doentia, vícios religiosos, visão errônea de Deus. Tem gente que odeia a Deus por causa de ferida na obediência. E odeia mesmo, tá? Como um carrasco, vê Deus como um carrasco, cabeça dura, teimosia, né? São feridas na obediência, falsa autonomia, busca incessante pelo poder, etc. Como esse diagnóstico, queremos apresentar a Deus nossas feridas e receber a cura interior. Então hoje, como que a gente faz? Aqui tem um exemplo de oração que nós não vamos ler, tá? Em primeiro lugar, é olhar como você aprendeu a obedecer. Como que você obedece? Como que a tua mãe e teu pai te ensinou a obedecer? Você foi ferido na obediência? Que é um exemplo claro. É o que está acontecendo, infelizmente. Tem pessoas que sofreram com isso. A gente é chamado a obedecer pai e mãe, sim? Só que tem pai e mãe que peca. Todos os nossos pais e mães são pecadores. Pai e mãe que explora a criança no trabalho. Pai e mãe que explora a criança sexualmente. Pai e mãe que é violento com a criança. E aí, como você vai ler a obediência? Desse jeito. Tá? Mas se a dor é tão grande, em primeiro lugar, nós vamos louvar e agradecer a Deus por aquelas pessoas que nos ensinaram a obedecer. Aquelas pessoas que deram para nós conteúdos para aprender a obedecer. Na Irlanda, teve crianças que foram agredidas física e moralmente por pessoas que trabalhavam em orfanatos. E o governo da Irlanda, com a comissão, ficou embasbacado por ver que tinha pessoas que foram maltratadas até dizer chega, mas elas não conseguiam ter ódio e conseguiram se reerguer sem trauma na vida. Sabe por quê? Porque em meio ao inferno que elas viviam, com agressão, com exploração, elas encontraram pessoas, aquele funcionário, ou aquela irmã religiosa, porque não é uma pessoa só, né? Que deu carinho, que falou uma palavra boa. Aquela criança se agarrou àquilo, e aquilo foi a tábua de salvação naquele inferno de obediência. Quem foi a tua tábua de salvação? Quem foi a pessoa que te salvou? Você tem que louvar e agradecer a Deus por isso. Está me entendendo? Por quê? A gente adora só falar de trauma. Você tem que começar a louvar e a bendizer a Deus pelos instrumentos de obediência que Deus colocou na tua vida. Feito esse louvor, vai no trauma e perdoar aqueles que te maltrataram. Perdoar aquelas pessoas que te machucaram no processo de obediência. Tá? Esse é o primeiro ponto de autoconhecimento. Agora, é para amar a tua criança interior e não para odiar essa criança. E não para odiar. Então, a tua proposta primeira tem que ser: em Deus, você tem que amar a criança que você foi, porque ela está viva aí dentro. Segundo ponto, pedir o Espírito Santo. Para quê? O Espírito revela e o Espírito começa a cura.
Você vai apresentar essas feridas para Deus? Vai apresentar a pessoa que te machucou? Ou vai louvar? Tudo é feito no Espírito Santo. E aí, no terceiro momento, porque o Espírito vai trazer lembranças também. Por quê? Muitas vezes a gente bloqueia e a gente não consegue lembrar. Pergunta básica: quantos anos você consegue regredir de lembrança da tua vida? Tá me entendendo? Até que ponto? Alguém quiser falar aí. Até que idade você lembra da tua vida? Oi? 3 anos. Quem mais? 4 anos. Gente, a gente pega pessoas que não lembra até os 14 anos. Sabe o que é isso? A pessoa, ela bloqueia, que ela não quer saber da infância dela. Ela foi tão machucada que ela não quer lembrar. Aí tem que fazer essas estradas de cura interior. Ir lá nas coisas boas. Às vezes, a pessoa lembra de um chocalho. A pessoa lembra de uma fruta. A pessoa lembra de uma bolinha. Aquilo é a ponte para começar. Tá? Então, se Deus trazer uma lembrança para você, não fala, isso é ridículo. Não fala isso. Às vezes aquilo é algo extremamente precioso, de ponte para Deus te curar. Tem um desenho chamado Ratatouille. Não sei se vocês já assistiram. Ratatouille é um ótimo exemplo de cura interior, como Duas Vidas também. Quando aquele crítico que era amargo, crítico de gastronomia que odiava, quando ele experimenta o prato, imediatamente vem a lembrança da mãe dele. Ali vem uma cura interior profunda, porque ele lembrou por que ele é crítico. Não para diminuir as pessoas, mas para fazer como a mãe dele, ajudar as pessoas a crescerem. Tá? Deixa as pontes que Deus te dá para te ajudar a crescer como pessoa. E por fim, nós, no nosso processo, a gente vai apresentar para Deus essas feridas todas e vai deixar que Deus cure. Às vezes não vai ser no momento, gente. Às vezes num processo de uma oração de cura interior, é uma abertura e ali você vai trabalhar pelo resto da sua vida. Pode ser que demore e pode ser que fique e pode ser que seja automático. Tá? Quando foi a primeira vez que num grupo de oração, que não era o meu, que era um grupo de oração que eu participava, e havia atendimento de cura interior, porque cura interior não dá para fazer em grupão, né? Tem grupo pequeno. A serva, no meu caso, né? Que é aí que eu descobri que realmente Deus existia nesse ponto também, né? A serva revelou o seguinte: tem uma pessoa aqui, um menino, que quando você nasceu, o teu avô te rejeitou e virou o rosto para você. Mas na mesma hora eu sabia que era eu. Por quê? Porque a minha mãe demorou 24 horas em trabalho de parto. Minha mãe passou fome, não porque não tinha comida, porque ela não conseguia comer. Eu nasci num estado de quase morrer. E eu fui tirado imediatamente da minha mãe para ir para a incubadora. E eu demorei para mamar, porque eu não tinha força para mamar. E quando foi apresentar para o meu avô, pai do meu pai, ele fez cara de nojo para mim, porque era uma criança quase morta. Aquilo foi a primeira revelação que veio.
E a partir dali outras portas vão se abrindo. Lembra do corredor de porta. Você não é chamado a curar uma coisa só na sua vida. É chamado a curar um monte de coisa. Tá? Então, vamos pegar esse itinerário. Agora, diferente da cura física, você tem que ser o protagonista da tua cura interior. Não fica esperando só os outros revelar as coisas. É você que tem que se trabalhar. Tá? A samaritana foi ao encontro de Jesus e foi falando. Ela não podia falar assim, que eu não quero virar as costas e ir embora. Não, ela se interessou e ela foi indo. Tá? Então nós somos chamados a fazer isso, a dar passos. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Ficou alguma lacuna? O itinerário ficou claro? Amém? Então, hoje a gente faz essa